Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Ziane Benites, psicóloga e escritora, e mais uma vez estou aqui. E hoje eu vou fazer uma conversa muito bacana, né, sobre uma livraria histórica em Porto Alegre. E para contar essa história, a gente está aqui com o Milton Ribeiro, mas antes, como sempre, no início dos nossos vídeos a gente coloca: curtam, compartilhem. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Ativem o sininho para sempre estarem recebendo as notificações de um novo vídeo aqui no canal, que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação e para trazer o que eu sempre tenho dito: alento à alma. Então, Milton, seja bem-vindo ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Muito obrigado, estou me sentindo muito bem-vindo. Muito bacana. Na verdade, essa conversa já fazia tempo que a gente pensou um tempo atrás para poder gravar e no fim, só agora, né? A gente tinha falado no inverno ainda, estava frio e tal, a gente todo enropado, agora tá esse calor total aqui, já faz algum tempo, sim, faz uns 6 meses no mínimo. Né? No mínimo. Mas às vezes é isso, a gente vai tentando elaborar, se organizar para efetivamente em algum momento acontecer. Então, Milton, a gente vai falar hoje sobre Bomboletras, que em Porto Alegre é, assim, histórica, é um ponto de referência para a cultura, para a literatura, né? Então, o Milton vai contar um pouquinho dessa história para a gente. A Bomboletras, ela existe desde 1995. Ela foi fundada por outras pessoas, por um grupo de 3 mulheres. Eu comprei a livraria apenas em 2018. E ela, nesse período, se tornou realmente um ícone da cidade, né? Quer dizer, é um local assim, de referência cultural, né? As pessoas de relevância cultural e tal, as pessoas falam da Bomboletras, recebe um presente com a sacolinha da Bomboletras, tô comprando a Bomboletras e tal. E realmente faz uma diferença, a gente está plenamente consciente disso, tenta manter um acervo sempre bom, apesar de todas as dificuldades. Quem trabalha na área cultural sabe das dificuldades que a gente está passando, não apenas em função do governo federal anterior, como também do período da pandemia, né? Em que as pessoas adquiriram novos hábitos, a compra no balcão diminuiu bastante, né? Depois nós tivemos a necessidade de mudança. Hoje nós estamos numa sede, nós não estamos mais na Nova Olaria, que era o nosso tradicional lugar, do lado do Guion, com cinema, com bares e tal. Agora a gente está sozinho aqui na Venâncio Aires, o que não significa que a gente esteja mal, a gente apenas está separado, sozinho, numa igreja, numa ex-igreja, né? É um lugar que vocês verão, vocês estão vendo, é um lugar bem bonito, com vitrais e tal, bem interessante mesmo, diferente mesmo para uma livraria. E hoje, a gente de forma assim pioneira, né, Patrícia, eu acredito que nós somos a primeira e o único caso brasileiro de livraria que tomou uma igreja, quer dizer, que invadiu uma igreja, que ocupou um lugar de uma igreja, e que é uma coisa muito comum na Europa, né? Mas aqui o comum é que qualquer equipamento cultural, como teatro e tudo mais, vire uma Universal ou alguma coisa assim, né? E a gente, na verdade, fez um movimento contrário e colocou uma igreja, um lugar super bonito, super agradável, todo mundo que vem aqui gosta, fica feliz, elogia o local e tal, reclama que não tem café, vai ter, tá, pessoal? Mas, enfim, é um lugar a ser visitado. Inclusive, uma curiosidade, Patrícia, que nos finais de semana, principalmente domingo, aqui vem muito turista agora. Vem turista mesmo para ver a livraria. Evidente, para comprar livro também, mas muita gente que vem ver a livraria. Eu vim de Soledade, vim conhecer a cidade. Eu vim de tal lugar e tal. Muita gente, a gente pensa que Porto Alegre é uma cidade que não tem turismo, tem gente que vem conhecer a cidade, principalmente do interior, né? E a Bomboletras está se tornando aos poucos, assim, lentamente está se tornando uma atração turística, uma coisa que a gente realmente não esperava, né? Mas está acontecendo. A gente fica feliz, né,
com isso, Milton, porque, de fato, que nem tu falasse, né, ocupar uma igreja geralmente é o contrário, né? E vocês vão estar vendo, né? A gente vai fazer algumas imagens aqui da Bambu e vocês vão conhecer um pouco. Realmente é uma livraria diferenciada, com espaço diferenciado, né? E tem toda uma mística nisso. E uma mística também da diversidade que existe aqui, né? Cultural e das possibilidades que todo mundo que busca um bom livro às vezes despretensiosamente, sem o endereço certo, digamos assim, pode encontrar, né? Então, é um espaço que, é claro, com as pessoas cada vez mais sabendo disso, né? Enfim, e também a Bambu está colocada num lugar, num espaço que realmente transita muitos turistas. Se a gente, Cidade Baixa, né? No Olaria também, né? Quem que ia Olaria e não dava uma passadinha, uma entradinha, assim, não caía para dentro da Bambu Letras. Então, aqui é um espaço propício também para isso, né? E cada vez mais as pessoas saindo, né? Buscando outras coisas. É claro que também a livraria, mesmo com os problemas, como tu dissesse, a gente permanece, assim, com problemas bastante importantes nessa questão da literatura. Na verdade, com a arte como um todo, né, que não é algo tão fomentado, né, no nosso país, estimulado, enfim, né? Nós passamos aí 4 anos com um governo que parecia que era um inimigo das artes, né, um inimigo da leitura, inimigo dos músicos, inimigo de todo mundo, né, inimigo da ciência também, inimigo do conhecimento de uma forma geral. Sobre isso que tu disseste, Patrícia, a Bambu Letras tem um slogan desde 98, quando ainda não era, digamos, não era muito comum fazer a defesa da identidade, né? Não existia uma luta identitária. Já o slogan da Bambu era a livraria de todos os gêneros. Quer dizer, a gente sempre privilegiou a diversidade. Então sempre teve aquele canto da literatura negra, aquele canto feminista, que agora não é mais um canto, né? Porque o que tem de escritura boa é mulher e tal, e também a literatura negra de boa qualidade, não tem o Tenório aí recebendo prêmios e tal. A gente foi pioneiro nessa área aí, porque realmente não se falava muito na época, né? Essa questão de essa trocadilha, né? Livraria de todos os gêneros e tal. A gente começou a usar isso aí em 98, se não me engano, foi em 98. Então já tem isso aí, já tem 22 anos, 23 anos, né, que a gente está usando. Não, 25 anos que a gente está usando esse tipo de slogan, né? Como o pessoal aqui costuma dizer, né, a gente tenta não vender literatura ruim, né? Então a gente vende todos os gêneros, mas procura fazer alguma curadoria também para evitar aquela coisa absolutamente ruim, né? Mas enfim, a gente deve ter também livro ruinzinho por aí, né? Porque tem em todo lugar. E também, né, tem aquela questão, isso também depende do leitor, né? Como é que cada leitor sente aquilo que lhe atrai, né? Aquilo que... Então, às vezes, o que pode ser bom para mim, uma outra pessoa pode não considerar assim. E o contrário também acontece, né? Então, o importante é, de fato, a diversidade, porque para que essa diversidade acolha... Sim, né? Claro. E a gente tem aqui, eu acho que a gente fala em qualidade e tal, porque nós estamos na Cidade Baixa. O que acontece com a Cidade Baixa? É perto da URGS. Eu acho que tem cursos de humanas ali no campus da URGS, ali nesse campus, né? Basicamente de humanas. E aqui, então, de um lado, né, do lado aqui, não vou saber ponto cardeal, tá, mas do norte, do sul, do oeste, tá, tem as universidades, e do outro lado, na beira do rio, tem os advogados, né, tem os fóruns, tem os tribunais e tudo mais. Então tem muita gente qualificada que vem aqui. É um negócio que aconteceu sem a gente pedir, quer dizer, o pessoal começou a vir. Pessoal qualificado, pessoal que pede realmente boa literatura e tal, e que lê boa literatura. Então a gente ficou
quase como uma livraria assim, meio elitista, que na verdade não é verdade, né? O que na verdade não acontece aqui dentro, né? A gente atende todo mundo tranquilamente, a gente é normal, a gente é humilde, a gente não pisoteia em cima de ninguém, certo? Mas a gente precisa do cliente, né? Mais do que nunca. Mas realmente a gente ficou com uma fama assim, porque a gente porque tem aquele best-seller que está na lista dos mais vendidos da Veja, né? Que, digamos, se a gente lê a lista dos best-sellers, hoje eu posso te garantir que 7 daqueles 10 livros a gente não tem. Por quê? Porque a gente traz aquilo que vende aqui dentro, traz o que trafega e tudo mais. E realmente aqui acaba sempre sendo privilegiado pelo nosso público, digamos assim, os grandes autores, o cara que ganhou o Nobel, o cara que ganhou tal prêmio, o livro que recebeu críticas boas da Folha de São Paulo, enfim, e também dos canais do YouTube, né, os livros elogiados e tal, esses aí a gente tem que ter aqui, claro. Que bacana, a gente fica bem feliz em ter esses pontos, né, na nossa cidade. Ter um local onde a gente possa vir, né, possa ficar aqui um tempo, lendo, procurando, né, porque a gente vive uma sociedade muito imediatista. E um espaço como esse, ele convoca, pelo menos a mim e com certeza muitas outras pessoas, o desejo de estar ali procurando, olhando, folheando, conhecendo. É a questão da respiração, da pausa mesmo no nosso dia a dia, né? Sim. Que é tão importante. A internet, né, e as compras pela Amazon, por exemplo, a gente acha que está junto com todo mundo, né? Na verdade, a gente está com algumas pessoas e com vários algoritmos, né? O que eu acho legal numa livraria, e agora estou falando como leitor, tá? Porque eu fui rato de livraria durante muitos anos, antes de ter uma, né? E a surpresa, né? É a questão de tu vir aqui, sei lá, a gente abre quase todos os dias, tá? Como eu digo sempre, né? A gente fecha 4 dias por ano. Natal, 31 de dezembro, 1º de janeiro e Dia do Trabalhador. Então a gente está sempre aberto, domingo a gente está sempre aberto. E eu acho muito bom poder vir num sábado, num domingo, no meio da semana e ficar olhando o que tem. Porque uma coisa é tu ficar submetido a um algoritmo, né? Que, tu comprasse um livro sobre moda, entendeu? O cara vai te encher o saco te oferecendo livro sobre moda até o fim da vida, até o dia que tu chega, não quero mais livro sobre moda, até o dia que tu compra um livro sobre, sei lá, engenharia, ele vai te incomodar só sobre livros sobre cálculo estrutural, não sei o que mais e tal. Quer dizer, não existe aquela criatividade, aquela mudança e tal. Enquanto que aqui a pessoa se surpreende, né? Sim. Eu já vi muita gente que veio aqui comprar livro de filosofia, e comprou um também de ficção, ou 2 de ficção e tudo mais. Vieram aqui, vieram comprar romance e compraram um livro de arte e tal. É a surpresa, né? Isso aqui eu não sei que existia e tal. Na Amazon só vai saber o que existia se tu pesquisar bem pesquisado, né? E sei lá, tem aquelas coisas que interessam, aqueles interesses nossos que estão escondidos, né? Uma demanda escondida que a gente tem para a nossa vida e que aqui tu tem como descobrir, né? Eu acho isso aí muito, muito legal dentro de uma livraria. Sim, com certeza. Acho que tu toca numa questão bem essencial, que é isso. Se a gente consegue aproveitar uma livraria, a gente vai realmente desbravar aquele espaço, né? E muitas vezes a gente vai se deparar com algo que nos chama a atenção, seja através do título, que aí a gente vai olhar o livro, seja uma capa, né? Algo que nos desperta um desejo, uma atenção, uma curiosidade, né? E aí dessa curiosidade a gente pode estar daqui um pouco encontrando realmente coisas completamente inusitadas que não era necessariamente aonde estava antes de chegar naquela livraria a nossa atenção, né? Então acho que é bem importante isso. Acho que a gente cada vez mais, eu tenho dito muito aqui, eu sou incansável, talvez algumas pessoas até já estejam cansadas disso, mas eu tenho sido incansável em falar da importância da gente estimular a leitura, a arte para as nossas crianças, né? Para o nosso jovem,
os adultos também, Claro, mas claro. a gente estimular formas de expressão, conhecimento é excelente. Excelente. E é muito importante, porque nos traz a capacidade crítica, a capacidade de criar, né? Então, fomentar a leitura e toda e qualquer expressão de arte é resiliência, é força, Sim. né? Até uma coisa quando tu pediste que eu falasse um pouquinho a respeito da livraria, né, que eu esqueci de dizer, o nome Bamboletras. A Bamboletras, ela nasceu como uma livraria voltada para o público infantil. Por isso esse nome, Bambolê das Letras, que era um negócio para chamar justamente as crianças. A primeira intenção das fundadoras da Bamboletas era chamar as pessoas para os infantis. Aí os pais que vinham trazer as crianças começaram a dizer, mas tu me consegue tal livro que eu preciso ler e tal, eu estou precisando de tal livro, eu quero tanto. E aí a Bamboleta expandiu o horizonte, indo para ficção, para psicologia, um pouquinho para psicologia, um pouquinho para política, um pouquinho para as lutas identitárias, um pouquinho para, enfim, arte e tal. Eu estou falando de artes plásticas, né? Mas iniciou assim. Outra coisa que tu falaste às vezes da capa, tá? É muito curioso isso, porque capas apaixonam muito, né? É um negócio impressionante como capa de livro tem uma diferença incrível. Eu acho que se eu fundasse uma editora, eu ia tentar contratar uma melhor capista. Porque teve um livro que eu li agora, chamado... inclusive agora na Páscoa podem comprar livros de criança, nós estamos lotados aqui. Tem um livro, voltando ao assunto, teve um livro chamado A Promessa. É de um sul-africano chamado Damon Galgut. É um livro excepcional, ganhou o Booker Prize do ano passado como o melhor livro publicado em língua inglesa em 2022. O livro é excepcional, mas é um livro da Record. Isso significa uma possibilidade de uma capa feia, e a dele é muito feia. E ninguém pega esse livro, porque é muito feia a capa. Então a gente precisa, por isso que é importante às vezes uma curadoria, né? Chegar e dizer assim, olha, esse livro é muito bom. É excepcionalmente bom. É um livro que fala a respeito de uma promessa, quer dizer, o nome do livro é A Promessa, a gente fica sabendo logo nas primeiras páginas qual é a promessa. É uma pessoa branca da África do Sul, no tempo da Apartheid, que morre e ela faz o marido dela prometer que vai dar a casa, onde está a principal empregada da casa, uma negra, para ela. Vai dar a casa para ela. Isso aí... Depois vocês vão ver se é cumprido ou não e tudo mais. Enfim, aí a história do livro, né? Que passa assim durante 4 décadas de uma forma super interessante e sempre com muita novidade. A curadoria é muito importante, porque se vocês forem a algum lugar na internet e verem aquela capa, vocês não vão comprar o livro. Vocês vão olhar assim, mas isso aí é um best-seller boca braba, não vou comprar esse livro. Só que o livro é extraordinário. Então, na verdade, não apenas a capa é importante para a gente conhecer, como para a gente não... Porque de vez em quando ela é ruim, ela engana se o livro é bom, né? Sim. Assim como pode ter um livro péssimo com uma capa ótima, também tem isso. Mas esse aí é um caso especial porque a gente tem que apresentar o livro para a pessoa. Porque senão a pessoa não pega o livro, de jeito nenhum. E tem sim, essa questão visual, ela é importante, né? Para mim, por exemplo, a capa, a forma da escrita, as cores, elas exatamente, a fonte, ela vai me dar uma impressão. E aí eu vou folhear e eu vou ver se aquele livro me chama verdadeiramente a atenção. Mas eu confesso, eu já andei comprando livros por causa da capa. Eu, como tenho 65 anos, tá? Eu também faço outras exigências, que a capa não seja muito branca. Eu gosto de amareladinho, assim. Olha só. Tá certo, Milton. Enquanto assim, tu vai falando algumas coisas pra gente, pra tu poder te despedir assim do nosso público, né? Eu vou mostrando para vocês alguns livros que são muito legais aqui, que contam um pouquinho dessa história também, que mostram reportagens, né? E que eles são muito bonitos, assim, né? Eu adoro, né? Esse tipo de coisa artesanal, assim.
que é muito bacana, remete a gente a um outro tipo de construção, de um outro tipo de implicação. Então, enquanto o Milton vai se despedindo, né, eu vou mostrando para vocês e depois a gente vai fazer então algumas tomadas aqui da Bambu Letras para vocês então estarem conhecendo, e quem ainda não veio possam vir conhecer, né? E a Bambu é uma parceira também, minha parceira, meus livros estão aqui, né? O Milton acolheu, assim, com outros espaços, e eu me sinto muito feliz, muito grata de poder ter os meus livros num espaço como esse. Isso diz muito para mim, né? Muito mesmo. Então, Milton, eu vou passar para ti, vou te pedir para tu segurar enquanto eu vou mostrar. Tá. Bom, a Bambu Letras, vamos começar pelo óbvio, né? A Bambu Letras, pelo endereço. A Bambu Letras, ela fica aqui na Venâncio Aires, 113. É perto, para quem conhece assim, o Porto Alegre, é perto do Giovanazzo, aqui do outro lado da rua, tá? A Patrícia está mostrando aqui recortes, os primeiros recortes onde a Bambolê saiu no jornal, isso aí. Tem até um do Dilan Camargo aqui. Exatamente. Sim, isso é um livro, na verdade. Isso é a capa de um livro chamado Bambolês que ele escreveu. E então aqui na Venâncio Aires 113, nós temos um WhatsApp, tá? Que é vou dizer devagarinho para quem quiser anotar, tá? Atenção, pegue sua caneta. É o 992556885. 992556885, pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, mas o bom mesmo, que a gente gosta, é de receber vocês aqui, tá? Isso é que eu acho legal. Tem um estacionamento conveniado conosco no 133, nós somos 113, e no 133, logo depois tem um estacionamento conveniado aqui com a Bambu Letras. E para finalizar, eu digo, olha, apoiem as pequenas livrarias. É uma coisa que está acontecendo já na Europa e nos Estados Unidos, o crescimento das livrarias de bairro, mas infelizmente não chegou ao Brasil ainda, tá? Nós ainda estamos passando dificuldades e nós precisamos de vocês. Assim como a gente precisava de vocês antes da pandemia, a gente precisou também durante e agora está precisando no pós-pandemia. Então a gente aguarda vocês aqui e é isso aí, Patrícia. Eu acho que eu dei todo o serviço. Olha, muito, muito obrigada, Milton, pelo acolhimento, né, pela parceria, né? Eu também sinto, assim, a importância da gente apoiar as livrarias, né? Mesmo num mundo tão digital, é tão importante a gente poder ir para além do digital, ir para além do telefone, das redes, e poder encontrar essa diversidade, tocar, conversar, né? Então, apoiem sim as livrarias, né? Principalmente essas livrarias de bairro que tem uma série tem toda uma história, em todo um propósito também por trás dessas livrarias, né? E aonde muitos de nós, escritores, escritoras independentes, também acabam fazendo, né, as suas parcerias. Nem sempre é possível, né? A gente anda com os nossos livros embaixo do braço, né? E tem a sorte de ter parceiros como Milton, que acolhe esses nossos livros, né? E que podem, então, estar trazendo dentro da diversidade do espaço esses livros que são feitos muitas vezes por pessoas da cidade, né? Por pessoas que realmente nem sempre têm uma editora naqueles moldes que às vezes a gente conhece, né? Distribuição, sim. Exatamente. A distribuição é um problema enorme nesse país, né? Porque as distribuidoras querem, parece, só livros que vendem mais de 5.000 exemplares e tal. Então é muito complicado, assim, a questão da distribuição, e realmente a gente acaba, muitas vezes, os autores acabam vendendo debaixo do braço e tal. E tem inclusive um cliente nosso aqui, o Mauro Castro, não sei se sabe, não sei se conhece ele, ele escreve crônicas todas que se passam dentro do táxi dele. Então o nome é Taxitramas. E ele vende os livros dele dentro do táxi. Isto é, se tu entrar no táxi do Mauro, vai ter o preço do livro, vai estar escrito um cartazinho assim, esse taxista também é um autor,
e normalmente ele acaba vendendo dentro do táxi. É muito legal, ele vende muito livro, mas é quase tudo dentro do táxi. Então vocês pensem no Mauro e pensem agora em quem não tem um táxi, tá? Vai andar meio que debaixo do braço e tem que ter uma livraria parceira que apresente o livro, que mostre o livro e tal, porque senão fica difícil. Muito obrigada. Eu já fiquei curiosa, né? Porque eu tô sempre à procura de novidades, né? Quem sabe, assim, pois então, já até me imaginei dentro do táxi conversando com ele. Mas isso é sensacional. Não, ele vai aceitar. Ele provavelmente vai querer, ele vai parar o carro e vai te dar entrevista dentro do carro. Inclusive, o autógrafo dele é muito legal, porque ele faz um carro, assim, um Fuca, né? O carro dele não é Fuca, tá? Mas ele faz um Fusca, assim, muito todo desenhado e tal, muito legal. Muito bacana. Já vou até pegar o contato depois e quem sabe vocês vão estar vendo aqui uma conversa, então, com o Mauro. Milton, gratidão infinita pelo acolhimento, pela possibilidade, por abrir as portas da Bambu Letras, né? Receber bem o nosso trabalho e tal. E se vocês fizerem uma boa conversa, a gente está sempre disposto aqui a bater um papo. Muito bom. E eu agradeço infinitamente a vocês que sempre estão aqui acompanhando o canal, né? Curtindo, compartilhando, né? Isso nos estimula, nos fortalece a continuar produzindo isso, né? E trazendo algo diferente para o nosso dia a dia, né? Aquela pausa necessária, a respiração necessária. Então, gratidão infinita, como eu sempre tenho dito, sejamos luz e até a próxima.